que aqui era plenamente a Mata Atlântica, que nós estamos, por isso que é a Zona da Mata, né? Então a Mata Atlântica dominava a região toda. Eu me lembro quando eu era adolescente, meus 15 anos, no posto Puris, que existe hoje, e tem esse nome que na época, 1965, foi descoberto ali um remanescente de um acampamento indígena, um forno, várias peças, utensílios, sabe? Infelizmente não sabe separar. E foi uma visitação, eu lembro, fui lá ver, foi uma visitação pública tremenda. E depois terraplanaram para continuar o posto. O que restou foi o nome, Posto Puris, exatamente, que está lá até hoje. Então imagina a quantidade de campo arqueológico que deve ter por aí, infelizmente, né, inexplorados ainda. Foram encontrados vestígios desses indígenas lá nas proximidades da Vargem Linda, ali perto de Piracatuba. Então foi feito um estudo aprofundado, o material foi recolhido e tal. E esse sítio cerâmico, ele dá aí um trilho, não é? Ele dá aí um caminho para se continuar essa pesquisa. E prova que houve ali a presença, de fato, de indígenas naquela região específica. O sítio cerâmico de Piracatuba foi descoberto em 1997 com 709 fragmentos cerâmicos. Esses fragmentos foram enviados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 2018, o Museu Nacional pegou fogo, destruindo a maior parte de seu acervo. Do sítio cerâmico de Piracatuba, restou apenas um fragmento. É uma lástima, né? Que não tem incentivo para esse estudo científico, para aprofundar mais o que representou para nós, né, a civilização Puri. Mas eu encontrei indícios de que alguns indígenas se adaptaram à vida em comunidade. Como é que eu encontro esses indícios? Eu vou lá no livro de óbito, no primeiro livro de óbitos de Piracatuba, aparece, mas esse livro de óbitos já é de 1851, tem um indígena lá, sepultado no cemitério de Piracatuba. Opa, então peraí. E ele é identificado como João Puri. Então, eu tenho uma fonte ali que me demonstra que ele estava por ali. Mas no livro de batismos de Piracatuba, no primeiro livro de batismos, eu encontro lá, da seguinte maneira, ó, Rita, filha de Maria Índia, batizada em 20 de abril de 1854. O que eu consegui documentar? Que existiu um aldeamento no local onde foram as fazendas, as Sesmarias do Felisberto do Domingos, que ficaram todas para o Felisberto. Isso é aqui nessa pontinha, numa divisa de Piracatuba com Argirita. Então vamos para os livros de Argirita. E aí eu copiei dos livros de Argirita. 1841, aí é anterior ao de Piracatuba, porque a Argirita é anterior. 1841. Pus os santos olhos aos puris seguintes. Antônio, filho de Ana, Maria, filha de Maria. 43. Ana, filha de Florinda, Índia Puri. Então, para mim, essas são as referências que eu tenho de cristianização desses indígenas. Não encontrei casamentos, porque para o indígena não existe essa cerimônia, né? Vamos combinar que não dá certo por aí. Mas eles vão, assim, você vai ter referências esparsas até pelo menos 1860, alguma referência da presença deles por ali. Com o fim do ciclo do ouro, as regiões periféricas mineiras, né, passaram a ser exploradas. E isso daí já veio a acontecer no final do século XVIII, início do século XIX,
quando ocorreram grandes distribuições de vastas áreas de terras chamadas sesmarias. Eles chegaram e ocuparam espaços do termo de São João Nepomuceno. Era onde está encravado no passado, é de onde surgiu Piacatuba Leopoldino. Um dos sesmeiros dessa região, ele, em função dessa sua fé, Nossa Senhora da Piedade, ele resolveu doar uma gleba com cerca de 33 alqueires de terra para a Nossa Senhora da Piedade, para que ali fosse construída uma povoação, uma capela e as pessoas pudessem habitar naquele lugar e se desenvolver naquele lugar. E esse senhor era o Domingos de Oliveira Alves. Para falar de território, penso eu, nós temos que nos localizar dentro desse ambiente. E aqui no meio, que eu fiz uma coloração verde aqui, está marcado na cartografia, Natividade. O primeiro nome que aparece em fontes documentais do atual distrito de Piacatuba é Natividade. Então, o território da Natividade, que aqui não era nem Curato ainda, tá? Nesse momento dessa cartografia, sim. Mas esse lugar aqui, onde foi construída uma capela da Natividade, que eles colocam aqui, isso aqui vai ser mais tarde Piacatuba, porque em 47 Piacatuba não existe. Então aí nós temos um encadeamento histórico. Em 1844, a doação das terras, do patrimônio. Em 1851, a capela pronta, já sendo curada, isso é, já tendo um padre próprio e registros paroquiais. E depois, 1873 e 1889, duas datas relativas à criação de paróquias. Então, são 4 datas importantes para a história eclesiástica de Piacatuba. E assim foi feito. Foi construída a primeira parte da igreja matriz. Mas tinha um outro confrontante que não concordava com aquela divisão. Ele mandou, então, um grupo de escravizados irem lá para arrancar aquela cruz daquele lugar. Tentou derrubar com foices e machadas. Não conseguindo, ele mandou colocar fogo. E a história diz que o fogo crepitava noite adentro, queimando aquela madeira de tapinhoã, que é uma madeira de fácil combustão. Mas não conseguiu queimar, apenas chamuscou a cruz, o cruzeiro. E acontece que no outro dia, a fogueira crepitou noite adentro. Mas no outro dia, um dos escravos do fazendeiro que não concordava com a doação para a Nossa Senhora da Piedade, ele esqueceu a foice no local onde tinha fincado a cruz. Aí ele foi buscar a foice. Quando lá chegou, ele viu que o cruzeiro estava lá imponente e majestoso, em pé, que não havia queimado, apenas chamuscado. É o que nós temos até hoje aqui em Piacatuba. E aí, essa história se espalhou e todas as pessoas começaram a peregrinar, todas as pessoas da região que tinham uma fé muito forte em Nossa Senhora da Piedade, elas começaram a peregrinar até aquela área para conhecerem a cruz queimada de Nossa Senhora da Piedade. Você me falou sobre provas factuais. O embate existiu, porque existem os processos. Eu quero, inclusive, eu já pedi uma nova cópia do processo, porque eu quero, assim como eu transcrevi a escritura, eu quero transcrever para ficar como documento lá em Piacatuba. O embate existiu. O Hipólito era vizinho dele, mas
a possibilidade é muito pequena dele ter se envolvido nesse embate. Então, o que acontece? Isso foi transmitido de pai para filho, de mãe para filha, e camadas lendárias foram sendo colocadas em derredor ou por cima dessa história primordial. Só que as pessoas envolvidas na lenda, aí a gente precisa pensar porque há distorções. Provavelmente, o autor da lenda, ele não sabia quem era o Hipólito. O Hipólito é de uma família até bastante conhecida. São Silva Pinto, de Conselheiro Lafayette, Queluz naquela época, com vários descendentes em Cataguases e tal. Então, por que ele denuncia o Hipólito como o que causou todo aquele problema? Não sei, não dá para saber. E aí a forma como a pessoa queira colocar, seja como lenda, seja como fato histórico, seja como um acontecimento religioso, né, e de fé, ele estrutura o distrito e o distrito passa a ser referência a partir daquela cruz. Então é preciso que se considere que, aos olhos da fé, a cruz queimada é algo real e é algo significativo para Piracatuba. O Papa Bento XVI, então cardeal Ratzinger, que é considerado o maior teólogo da Igreja pós-Vaticano II, né, desse século e da metade do século passado, ele fazia uma distinção muito interessante entre sobrenaturalidade e frutos espirituais. Então, agora falando um pouco com relação à questão, aspecto da fé, né? Há uma diferença entre sobrenaturalidade e frutos espirituais. Em muitos casos, a Igreja não se preocupa tanto em demonstrar ou provar ou chegar a uma conclusão definitiva a respeito da sobrenaturalidade. Porque muitas vezes isso não é simples, não é? A experiência sobrenatural não é facilmente identificada e provada e verificada. Mas a Igreja olha os frutos espirituais. A Igreja nunca disse nenhuma palavra formal a respeito da suposta sobrenaturalidade do incidente com a cruz, né? Dela não ter queimado e tudo isso, né? A Igreja não se pronuncia com relação a isso, nem parece algo tão relevante, mas é certo que há frutos espirituais. A prova disso é a grande festa que acontece ao redor da Santa Cruz Queimada, dos milagres que são atribuídos. Durante as festividades da Santa Cruz Queimada, a cruz é retirada da torre para veneração. Vira. A cruz queimada para a gente é especial. É diferente para quem cresceu aqui ao redor dessa cruz, para quem tem essa religiosidade. Para mim, esse milagre que acontece na Santa Cruz Queimada, ele é atemporal. Houve uma história, como nós sabemos, de uma marcação de um território, de uma disputa entre duas pessoas, e ali teve essa manifestação, esse sinal de Deus que até hoje nós temos na Santa Cruz Queimada, mas essa presença, esse sinal de Deus se prolongou no tempo, porque até hoje vão inúmeros homens e mulheres diante daquele sinal, diante daquele santuário, e pede uma graça a ser alcançada, e ora é alcançada, ora não, mas para mim o milagre é muito mais do que alcançar uma graça extraordinária. O milagre é você fazer a experiência de que Deus te escuta diante de um sinal material, que nós sabemos que não é o próprio Deus, mas se torna a referência de Deus a partir do momento como eu me reverencio aquele lugar, né? Para você ver como que a cruz queimada influencia a vida das pessoas aqui, né? Eu perdi minha mãe recentemente. E aí, quando eu estava em casa e eu recebi a notícia que a gente poderia ir lá vê-la, que não sabíamos quando ela iria partir, a primeira coisa que eu falei assim, eu quero ir na cruz queimada. E aí, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A minha primeira referência de fé
de apoio, de questão espiritual, né? E como que isso conduz as nossas ações, seja no momento de festejar, como a festa, e seja num momento de tristeza, de desespero, né? E eu lembro muito eu lembro só de chegar, que a gente estava meio perdido, né? De só chegar, a torre já está aberta lá, pediram para abrir para mim, e eu chegar, e só tem a imagem da cruz à minha frente. Então, é essa cruz que referencia essa formação do distrito, né? Dessa formação da fé que tem aqui em Piacatuba. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz. Viva Santa Cruz Queimada! Viva Jesus Cristo! Viva Piacatuba! Viva a Cruz Queimada! Viva Jesus Cristo! Viva Piacatuba! Mais forte, povo de Deus! Viva Santa Cruz Queimada! Viva Jesus Cristo! Nós somos a Igreja da Cruz, por isso exaltamos o Senhor. Não existe mais barreira entre nós. A cruz até então ficava sob um telhadozinho ao lado da matriz. Quando se principia a grande reforma da matriz, 1910 a 1911, a cruz é retirada da matriz e levada para então a Igreja do Rosário. E ele faz questão de narrar no livro de Tombo que essa trasladação foi feita com toda solenidade. A própria construção da torre é um exemplo claro de como todas as ações da comunidade, né? E aí a gente vai do mais alto coronel à pessoa mais simples, estava em torno da cruz queimada. É interessante que a ata de bênção dessa pedra fundamental para a futura igreja da cruz queimada menciona que a capela seria construída no lugar em que a cruz tinha sido queimada. Né? Como há uma grande disputa com relação a isso, né? Eu já ouvi que seria onde hoje está a torre, eu acredito que não, né? Outros defendem que seria lá no alto mesmo, onde está a matriz, outros que seria mais abaixo ali, próximo a uma casa de fazenda. Então nós não sabemos exatamente. Me parece, pela leitura desses documentos a que eu estou me referindo, que seria nas proximidades da matriz mesmo, lá no alto, né? E com o passar desse tempo, o novo pároco que assumiu em Piacatuba, em Piedade, né? Na época ainda era Piedade, o padre Raimundo Nonato, ele fez o projeto e começou a construção. O padre Raimundo Nonato torna efetivo aquele plano de 1910 que o padre Zeferino talvez não tenha podido concluir, não é? Que é a construção de uma capela para a Santa Cruz Queimada. E as obras começaram em 1924 e quando foi nos dias 1º, 2 e 3 de maio de 1928, a Torre da Cruz Queimada foi inaugurada com uma festa grandiosa, atraindo milhares de devotos, atraindo toda a população daquela redondeza e de várias localidades, com discursos de autoridades, né? E a partir daí, todo ano, no dia 3 de maio, ocorrem
a festa da cruz queimada. Muito bem, mas o Monsenhor Chame ouviu do próprio Padre Raimundo Nonato um caso acontecido no dia da inauguração da Torre da Santa Cruz Queimada. Como eu disse, antes que fosse propriamente inaugurada a Torre da Cruz, houve uma missa solene celebrada na Igreja Matriz, com a presença de 3 padres. O Padre Raimundo Nonato era o celebrante principal, auxiliado pelo vigário de Laranjal, o então Padre Ernesto Tancredo, que depois seria o famoso Monsenhor Ernesto Tancredo, vigário de Miraí, não é? Onde ele está sepultado. A esse tempo ele estava ainda em Laranjal. E, muito bem, durante toda a missa, uma concorrência enorme de pessoas, Piacatuba tomada por fiéis, por devotos da cruz, e uma festividade nunca dantes vista em Piacatuba, e durante todo o tempo da missa eram soltados rojões. E o que acontece? Antigamente, aqueles rojões de vara, eles saíam, muitos deles com a vara. Então, depois que estourava, aquela madeira caía no chão, né? Só que durante a missa, a matriz de Piacatuba, muito antiga, né, vetusta de antiguidade, o povo todo dentro da igreja, aquelas varas começaram a subir e cair em cima da igreja. E algumas delas quebravam telhas e caíam em cima do forro. Então começou a fazer uma trepidação enorme em cima da igreja e do forro. E alguém lá no meio da assembleia, né, no meio dos fiéis, gritou: gente, vamos correr que essa igreja está caindo. E o povo começou a correr de dentro da igreja, sair por janela, por porta. Houve um princípio de tumulto, acho que chegou até a acontecer de pessoas se machucarem. E o Padre Raimundo, que era o dono da festa, estava rezando a missa, voltado para o altar, como era o uso naquele tempo, de costas. E, de repente, ele virou-se para o povo e repreendeu o povo. Que é isso, gente? Vamos nos acalmar, isso aqui não vai cair, não é isso, é não sei o quê. Só que quando ele olha para o lado, o Monsenhor Ernesto Tancredo, que nesse tempo era um padre moço, já estava pulando a janela, porque ficou com medo também, achou que ia cair a igreja. E estava paramentado, porque ele era um dos assistentes. Aquela janelinha que tem, quem conhece Piacatuba, ali ao lado da sacristia, tem uma janelinha. Então, quando ele virou e repreendeu o povo, olhou para o lado, o Padre Ernesto Tancredo já estava pulando também a janela, achando que a igreja estava desabando. Então, no dia da inauguração da Torre da Santa Cruz, em 1928, nós temos aí o programa detalhado. Durante a missa solene, houve esse fato extremamente engraçado do suposto desabamento da igreja na hora da missa, né? O povo estava com, acho que me parece até que os termos são esses, né? O Padre Raimundo, voltando para o povo, repreendeu a falta de fé, que o povo estava com muito pouca fé, porque celebrando a missa ia achar que a igreja estava caindo. Só que o Padre Ernesto já estava pulando a janela também. Então criou-se ali uma situação de constrangimento, né, e graça, porque o próprio padre achou que a igreja ia desabar e estava tratando de se cuidar, né? Piacatuba, lugar de gente de bom coração que preserva histórias suas. Da torre da cruz queimada, dos casarões, as pedras de suas ruas. Esse significado do nome de Piacatuba, de lugar de bom coração, para mim vai além de uma tradução, né, de um nome indígena. De fato, na simplicidade, na delicadeza, na beleza desse lugar, é revelado que o povo é um povo de bom coração. Eu tive um período da minha vida, quando eu tinha minha filha pequena, minha filha adoeceu, se posso falar isso. Então, Piacatuba inteira, todo mundo rezava, todo mundo ajudava, e minha filha fez um tratamento oncológico, a minha filha mais velha. Ela tem 20 anos hoje, quando ela tinha 5 anos que a gente descobriu. Então eu fui para Juiz de Fora e eu tinha minha pequenininha neném. Meu marido ficou com ela aqui em Piacatuba e todo mundo acolheu. Todo mundo queria cuidar da minha pequena, todo mundo queria ajudar ele. Foi um período muito difícil, mas assim, a gente se sentiu assim, abraçado por todo mundo. E aqui é assim mesmo. É um lugar de fraternidade, de compaixão. Que ninguém se alegra sozinho e aqui ninguém se entristece sozinho, porque não é mais do que uma curiosidade pela vida do outro. É querer estar com aquela pessoa. A mudança de nome
ocorreu oficialmente no dia 7 de setembro de 1923. É evidente que eu, particularmente, discordo da lei que mudou os nomes das localidades de Minas, né? Muitas localidades que tinham nomes cristãos, por conta de um preconceito positivista que desprezava esse aspecto originário de fé das localidades, ia mudando os nomes, né? Aqui na região de Leopoldina, houve muito disso, inclusive em Piracatuba, cujo nome original era Piedade de Leopoldina, né? Ou Nossa Senhora da Piedade do Rio Pardo, ou Nossa Senhora da Piedade de Leopoldina. Eu sei que, uns anos depois, surge uma versão, ao invés de Piacatuba, Piracatuba. Horas. Aí houve o doutor Custódio de Almeida Lustosa, que era juiz em Leopoldina, ele entra em contato com o senador Basílio Magalhães, e aí essa troca de correspondência que é interessante, porque havia uma dúvida, era Piacatuba ou Piracatuba? Acontece que, provavelmente por desconhecimento da língua geral, utilizaram um termo grego, que é o pirá. Pirá é fogo. Pirá é... Você vai ter fogo, fogueira. E aí o que acontece? A aglutinação pirá, catu, ba, dá terra de gente incendiária. E esse desenrolar, acabou dando... Tem na Gazeta de Leopoldina, eu anotei a data, 9 de outubro de 1923, sai lá a definição. Porque aí o doutor Custódio Lustosa, ele escreve para o senador Basílio Magalhães, que responde para ele explicando o significado da palavra. Aí ficou definido, não tem nada de Piracatuba não, é Piacatuba, lugar de gente de bom coração. Há uma versão, que eu não sei se faz sentido, que o objetivo dessa brincadeira de mau gosto, foi uma relação com a Torre da Cruz Queimada. O que eu acho de extremo mau gosto, achincalhar um monumento e uma crença popular. Meu coração se estremece, a minha comoção vai ao auge. Terra querida, terra abençoada. No início do século XX, uma das primeiras usinas hidrelétricas do Brasil foi construída em Piacatuba. A zona da Mata Mineira, na época, ela tinha como base econômica a plantação de café, cana-de-açúcar e outros tipos de cereais aqui, bem como a criação, vamos dizer assim, mais agropecuária, parte leiteira, criação de gado. E, obviamente, começava um movimento, acho que é nacional e regionalmente foi até uma vanguarda, né, na região, da evolução da implantação da indústria. E para a implantação de indústria, acho que começou o fomento para se buscar alternativas de como fazer com que a indústria pudesse funcionar aqui na região na época. E aí houve o dilema, como é que nós vamos industrializar, como é que nós vamos montar uma indústria têxtil aqui sem energia elétrica? E aí 3 visionários, obviamente, que fundaram a Companhia Força dos Cataguases Leopoldina, eles tiveram a ideia de instituir, de implantar aqui na região uma usina hidrelétrica exatamente para poder, através do aproveitamento do recurso hídrico, fazer a geração de energia e, com isso, alimentar a indústria têxtil para, vamos dizer assim, iniciar a industrialização na região. E aí foram definidos os equipamentos, foi feito todo um projeto com apoio, inclusive, de engenheiros de fora, né? E esses engenheiros desenvolveram o projeto no sentido de pegar equipamentos que eram produzidos na Europa. E a Alemanha foi a grande fornecedora dos equipamentos, tanto gerador, turbina e outros equipamentos acessórios. A chegada aqui era um desafio, porque você não tinha assim, o transporte, ainda também você não tinha transporte também, a gasolina, né, a combustão, era vapor também. Então, o caminho foi, assim, simplificadamente, foi trazer os equipamentos, depois de feito o projeto especificados, trazer da Alemanha para cá de navio e chegaram até o porto. Do porto até aqui a região utilizou-se linha férrea, né, estrada férrea, a ferrovia, que era o que existia praticamente,
E da estação ferroviária até aqui no local da usina, as estradas que a gente chamava na época de carroçáveis, quer dizer, porque era praticamente carroça, um outro veículo a vapor, mas não era suficiente para carregar equipamentos tão pesados. Foram usadas juntas de boi, foram outros tipos de mecanismos, mas a gente via que era um desafio para a época, mas eles criaram assim, alternativas, foram criativos, inovadores em conseguir não só fazer o projeto, como trazer os equipamentos e fazer a estruturação, a montagem da usina aqui no local. Agora o desafio era o quê? Os equipamentos chegando aqui, como é que não vão fazer a construção? Então você tinha que ter gente preparada e treinada, então os técnicos que vieram de fora realmente prepararam pessoas daqui, treinaram pessoas daqui para poder eles, com algum conhecimento técnico, ajudarem na implantação. Você imagina em 1905, né, serem implantadas aqui fundações para a usina, base para gerador, o próprio nivelamento, que ele tem que ser muito bem nivelado, o eixo dele para girar sem nenhum risco, a parte de conexões elétricas, a parte de interligação, como é que leva essas linhas até os centros de consumo e até a indústria efetivamente. Então, foi um desafio muito bacana. Eu acho que esse desafio do preparação da equipe, né, dos seres humanos, foi um desafio também muito importante, além de quê? Do projeto, além dos equipamentos serem adquiridos, do trazer os equipamentos até aqui e a parte de implantação efetivamente para levar a energia até a indústria têxtil, que era um dos motivos principais aqui da criação, da montagem da usina efetivamente. No mês de julho ponho meu chapéu e fecho minha blusa até a gola. Aqueço as noites frias no festival de gastronomia e viola. E o cortejo dos violeiros carrega a bandeirada santa. Piacatuba toda segue junto com o cortejo, todo mundo canta. A gente, quando criança, eu falei, a maior festa que a gente tinha a mais era que aqui era sempre foi um distrito rural, né? Então, a maior festa que tinha era a época de exposição. O pessoal trazia o gado, aí começou a vir o festival. E o festival foi crescendo, trazendo mais gente. Hoje em dia, virou uma coisa assim, gigante. É muito engraçado, né? Eu costumo dizer que existe uma Piacatuba antes do festival e uma Piacatuba depois do festival. E quando eu digo isso, eu tenho que dizer, inclusive, com muito cuidado. Porque se a gente fala que existe uma Piacatuba maravilhosa depois do festival, automaticamente a gente está dizendo que não existia essa Piacatuba maravilhosa. E Piacatuba sempre foi maravilhosa. Quando a gente faz essa divisão, a gente está falando em termos de valorização do patrimônio, incentivo ao turismo, aumento da economia, do artesanato, da valorização da cultura. E começou a vir gente, vieram vários artistas, Sérgio Reis já esteve aqui, Almissáter já esteve aqui também no festival, e isso atrai as pessoas. E as pessoas vinham para o festival e passaram a gostar de Piacatuba, porque é um lugar muito agradável. E a gente não imaginava, eu, por exemplo, não imaginava o tamanho da proporção que ia chegar esse festival de gastronomia, porque vem muita gente de fora, muita gente famosa. Os violeiros que vêm, eu adoro, sou suspeita em falar porque eu adoro. Violeiro da região toda, vem todo ano, faz sua música, traz uma música nova e a gente costuma trazer personagens de conhecimento, vamos dizer, reconhecidos nacionalmente, como uma forma de abrilhantar um pouco mais a festa. Tem a procissão, tem todo a procissão inicial, né, que dá start assim à festa. Piacatuba toda segue junto com o cortejo, todo mundo canta. Piacatuba, lugar de gente de bom coração que preserva histórias suas.
Da torre da cruz queimada, dos casarões, as pedras de suas ruas. Piacatuba, lugar de gente de bom coração, exemplo para as cidades. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade. Então isso causou um impacto. Quando eu falo que eu lembro do show da banda ali no palco, primeiro show na sexta-feira, você via Piacatuba, assim, todo mundo com aquele sorriso no rosto. Nossa, né? Tá cheio, tá lotada, tá cheio de pessoas ali do outro lado, e os restaurantes, tudo assim cheio, né? E o festival também abriu muito espaço para novos empregos. Abrindo restaurantes, contrataram pessoas daqui mesmo para trabalhar nos restaurantes. E todo mundo que você vê aqui em Piacatuba trabalha. Então gera uma renda muito boa pra gente. É a festa, assim, para o pessoal de Piacatuba, para maior renda, é o gastronomia. A paisagem de Piacatuba acalma, principalmente para a gente que mora numa cidade maior, tá? O casario, as opções de turismo rural atraem qualquer olhar de fora. A visita que teve aqui até do secretário do governo de Minas, ele põe Piacatuba como uma pérola do período colonial. Piacatuba atrai os olhares, é diferente. Você vai encontrar outros lugares bonitos. Agora, para mim, o que eu tenho é saudade mesmo, sabe? De poder ir para Piacatuba, chupar jabuticaba pegando no pé, sabe como é que é? E jogar a conversa fora, sentada naquela praça, tomando cerveja gelada. O que mais o pessoal gosta é a cachoeira, né? A poeira d'água, é linda, linda, linda. Mas eu acho que a beleza natural não está só lá, você pode olhar em torno daqui. A ideia não foi programada, assim, eu vou bolar um nome para Cachoeira Poeira d'Água. Ela surgiu assim, espontaneamente. A gente ia muito lá no Morro do Cruzeiro, aliás, era de praxe, toda tarde a gente ia pelo Morro do Cruzeiro, no sítio Toninho Neda, que era muito amigo do Serginho, ver o pôr do sol, tomar um banho de ducha, passar lá uma tarde e tocar um violão. E numa dessas idas, ali na Praça da Bandeira, o Serginho comentou comigo, Lisboa, eu estou fazendo uma música, eu até estava o Toninho no volante, o Serginho do lado dele e eu sentado atrás, num Fusca azul do Toninho Neda que ele tinha na época. Falou comigo, quando a gente entrou ali, passando em frente àquela padaria, se eu não me engano, a padaria Marino, e ele falou, eu tô fazendo uma música lá para Cachoeira, mas não consegui fechar a música ainda tá truncada. Falei, seu Serginho, eu tenho ido lá naquela cachoeira, tenho frequentado a cachoeira e com o pessoal lá de Piacatuba, e a primeira vez que eu estive lá, o que eu senti foi que eu fui recebido por uma poeira d'água. Poxa, é isso mesmo, poeira d'água, cara. Você é meu coautor, consegui fechar a música, vai fechar a música. Eu falei, porque a queda bate na pedra e levanta uma nuvem de sereno muito fininha que parece uma poeira. E o cabelo da gente fica todo chapiscadinho de água. É isso mesmo, poeira d'água. Aí ele terminou a música, ficou poeira d'água. E com o andar da carruagem, né? A gente fazendo show por aí, por Ribeirão Junqueira, por próprio Piacatuba, Providência, aí na redondeza aí, aqui em Leopoldina mesmo. E sempre tocando essa música e o pessoal começou a frequentar a cachoeira. E sempre, aonde você vai? Eu vou lá na Poeira d'Água, vou na Poeira d'Água. Então, pegou o nome, viralizou e pouco tempo depois saiu, até no Guia Quatro Rodas, saiu Cachoeiras de Leopoldina, Poeira d'Água. Aí A gente, desde lá de trás, a gente fomenta muito, vamos dizer assim, um cinema regional. O Humberto Mauro, que é da região, nascido em Volta Grande, se radicou em Cataguases,
Com essa instituição do cinema, o que aconteceu? A gente teve uma quantidade enorme de filmes que foram rodados e filmes que vão ser rodados aqui na região. E alguns desses filmes tiveram, né, como base a área cenográfica de Piracatuba. Então, quando a gente vê essa promoção chegar em Piracatuba, a gente nem dorme. Eu lembro do Ver e Fazer Filmes, né, que eu acho que, se não me engano, foi a primeira. Eu acho que ele foi antes do Meu Pé de Laranja Lima, aí eu estou um pouco confuso. Mas, por exemplo, quando o Meu Pé de Laranja Lima foi gravado nessa escola, a gente nem se alimentava, a gente só ficava olhando toda aquela estrutura que chegava para Piracatuba. E a comunidade aqui, ela emprestava as coisas para locações, vinham ser objetos, né? Tudo. Meu Pé de Laranja Lima, ator conhecido, né? José de Abreu fez várias cenas aqui. E eles tinham liberdade, eu acho que Piracatuba para eles também era liberdade, de poder não ter muito incômodo, poder andar na rua, conversar. Minha filha participou, a minha filha Gabriele participou, ela participou do Maria do Caritó. Sempre que passa a reprise do filme eu estou assistindo e sempre falo, gente, a minha filha ali. Hoje em dia virou até assim que ela faz faculdade, então as meninas, quando passa o filme, as amigas dizem, olha, a Gabi tá na Globo hoje. Eu me vesti de uma senhora daquela época. Vesti uma roupa preta, com boina, sapato da época. E eu fui receber o Pacheco, né? O Pacheco era o coronel. Aí ele chegou perto de mim e falou, boa tarde, minha senhora, como vai? Eu falei, tudo bem, e o senhor? Aí quem estava gravando falou, corta. Porque coadjuvante não tem fala. Se você vai fazer assim com ele, mas eu fiquei triste. Eu queria que minha fala aparecesse, mas tudo bem. Aí gravaram outra vez sem a fala, né? E aí depois ver a emoção disso tudo também na tela, né? No telão, nas plataformas digitais hoje, isso é muito importante para... é uma forma de aquecer a gente que teve toda essa trajetória, que viu essa Piracatuba, que tinha uma potência, que tinha uma riqueza e que não era valorizada, e depois a gente vê ela sendo escolhida por grandes produtoras, por grandes roteiristas, por grandes cineastas, por grandes artistas para desenvolver trabalhos também grandiosos. Piracatuba e toda a região praticamente se insere ainda, é remanescente de uma tipologia construtiva colonial, evidentemente, da época da colônia ainda. Aquele conjunto arquitetônico do século XIX, né? A igreja e depois a torre já no século XX, aquele casario, aquela rua de pedras. Eu considero muito importante também a Rua dos Escravizados. Mas essa rua, ela é muito importante quando começou a aparecer os calçamentos, porque antes, no século XVIII, na colônia, não tinha calçamento. Que é provavelmente a mais antiga aqui da nossa região, né, com o famoso meio-fio. Né? É um estilo que a gente chama de capistrana. Capistrana são as ruas cujo a água corre para o meio da rua, feito de pedronas, né? É típico disso. Né? As capistranas, quando se fala, esse tipo de calçamento está aí, que é raro. A gente chama de meio-fio hoje, mas o meio-fio de hoje ele fica na beirada, ele não fica no meio. O de lá de Piracatuba fica no meio. Toda ou quase toda a mão de obra e quase tudo o que foi construído teve a participação do suor e da mão dos escravizados. Mas eu acho que uma das principais características que os escravizados africanos deixaram foi o pau a pique. Principalmente porque, se for observar a arquitetura africana, ela é muito feita com barro, com tramas, né? De bambu, do que for, de gravetos, e ela é moldada com barro. E então a dedução que muitos estudiosos têm, que a principal
contribuição dos negros na arquitetura é no pau a pique, é no fechamento. E aí eu encontrei num testamento, no inventário, uma propriedade em 1862 denominada Quilombo. Então aquilo ali já existia encravado dentro de uma fazenda, mas comprovava a presença de escravizados. E essa propriedade, até hoje não foi possível delimitar exatamente o ponto, né, que é uma falha nossa da preservação histórica, mas ela fica no terço final do Rio Pardo, em direção à sua foz no Rio Pomba, e aquilo ali foi durante muito tempo a divisa. Hoje em dia não é exatamente ali, mas ela era a divisa entre a Piedade e Leopoldina. Antes de mais nada, essa igreja aqui é o coroamento, né, de toda a característica do distrito. Ela é o coroamento, não é à toa que ela está no outeiro. Então, o que a gente pode dizer, ela é o cestro, ou seja, é a característica principal do local, como são as igrejas, principalmente mineiras, né? Mas o que me chama a atenção na arquitetura desse templo? A capacidade da simplicidade de um povo ter construído essa igreja, né? Que para mim é a mais bela, principalmente em questão histórica, por ela ser construída de madeira, de pau a pique. Veja bem, o estilo da matriz de Piracatuba é o eclético, né? Porque ela foi construída em mais de uma fase. Aparentemente, aquilo que hoje representa a capela mor da matriz será a primeira parte, será a matriz original, a capela original, né? Possivelmente com algumas ampliações, algumas modificações, mas há mesmo, né, no alto do arco cruzeiro uma inscrição com a data que seria da primeira capela, né? Então, a primeira parte corresponderia à primeira capela e a segunda parte teria sido anexada posteriormente com as duas torres, né, frontais, fazendo com que a antiga capela se tornasse a capela mor apenas, né, como está lá. Ela é um padrão eclético na sua decoração, mas guardando uma característica muito intensa do barroco ainda. As portadas, então tem uma série de características, apesar dela ser também eclética, mas eu acho ela mais neoclássica. As duas torres laterais, sabe? Com um frontão na parede, bem singela. Nós somos um povo que testemunha a capacidade de construção de templos maravilhosos, a Catedral, a Torre da Santa Cruz, essa matriz. Temos outros distritos com obras maravilhosas em Leopoldina. Nós não podemos ser o povo, a comunidade que desconsiderou esses templos, e eles não podem ser destruídos, acabados pelo tempo nas nossas mãos e na nossa geração. Nós precisamos ser conhecidos como a geração que se preocupou em restaurar templos magníficos, porque vai além da fé. Esses templos, eles relatam a história de um povo. Então, eles têm sua preciosidade histórica só por aí. Para a população engajar nessa luta, porque se ela não engajar não vai adiantar nada. Ela tem que sentir a importância desse monumento para ela, esse monumento de patrimônio material para ela. E ela tem que participar também, não só o poder público não. E na medida que ela vai se educando, as coisas vão se preservando. Não deixa cair como recentemente. Isso foi doloroso passar, ver que recentemente caiu
uma casa antiga. A diocese é favorável ao tombamento da igreja pelo poder público, para que o poder público possa usar as verbas já destinadas para esse fim e conserve aquele templo como ele é, como um patrimônio não apenas da Igreja Católica, mas de toda a sociedade do presente e do futuro em Piracatuba. Sim, a gente só preserva aquilo que faz sentido para a gente, né? Então eu acho que a gente precisa de dar sentido a toda essa história, a todo esse patrimônio de Piracatuba para as novas gerações, para que eles possam também preservar. E tanto a preservar o que a gente já tem, que não pode deixar acabar essas tradições aí da Cruz Queimada, Nossa Senhora da Piedade, do festival, entendeu? A Rua das Pedras, tudo isso aqui tem que ser preservado. E eu acho que a gente tem que ir passando de geração em geração esse cuidado de preservar o que já tem aqui. E também, assim, a gente precisa do poder público também, né? Para ajudar a gente a preservar também o que a gente tem aqui, porque senão não tem jeito também. A história precisa ser estudada a contrapelo. Se você pega uma escova e joga contrapelo, você descobre o que tem por baixo dos fios. E a história é mais ou menos assim. Se você estuda a escola a contrapelo do conhecimento estabelecido, você começa a descobrir ali por dentro outras maravilhas. Talvez aquelas pessoas que moram ali em Piracatuba, se elas começassem a levantar os pelos das escovas, elas iam descobrir outras maneiras de preservar aquele ambiente. É o que eu torço, eu gostaria. Nos primeiros dias de maio, ao som do trotar da cavalgada, visto minha roupa mais bonita, separo minha fita e ponho o pé na estrada. De joelhos diante da torre, agora agradeço a graça alcançada. Tiro a fita do meu braço, faço nela um laço sobre a cruz queimada. E as velas da procissão iluminam a festividade. Que celebração mais bonita, valei-me Nossa Senhora da Piedade. Piracatuba, lugar de gente de bom coração que preserva histórias suas. Da torre da cruz queimada, dos casarões, as pedras de suas ruas. Piracatuba, lugar de gente de bom coração, exemplo para as cidades. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade. Cenário de filmes e lendas, fazendas, represa e cachoeiras. Sugiro conhecer a poeira d'água antes que a água vire poeira. No mês de julho ponho meu chapéu e fecho minha blusa até a gola. Aqueço as noites frias no festival de gastronomia e viola. E o cortejo dos violeiros carrega a bandeira da santa. Piracatuba toda segue junto com o cortejo, todo mundo canta. Piracatuba, lugar de gente de bom coração que preserva histórias suas. Da torre da cruz queimada, dos casarões, as pedras de suas ruas. Piracatuba, lugar de gente de bom coração, exemplo para as cidades. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade.
ancestrais de João Puri, aos descendentes dos africanos, tardia liberdade rompeu as correntes da doutrina e dos tiranos. Mas não deixemos que as flores de agora oculte os espinhos do passado. Um povo que não foge à luta é Tapinuã, que assusta até Machado. E a chama que queima histórias, por bem mais alto que ela suba, vai ceder, pois não há chama que inflame a memória de Piacatuba. Piacatuba, lugar de gente de bom coração que preserva histórias suas. Da torre da cruz queimada, dos casarões, as pedras de suas ruas. Piacatuba, lugar de gente de bom coração, exemplo para as cidades. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade. Tudo que plantar que dá, e quem plantar amor colhe reciprocidade.